Hoje, a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios de uma fonte cósmica fascinante: os mensageiros solitários. Sabe, eles podem até parecer anjos à primeira vista, mas a origem e a função deles, nossa, vira de cabeça para baixo tudo que a gente pensa que sabe sobre a hierarquia do universo. Então, fica a pergunta, né? Quem são de verdade esses seres tão enigmáticos? O que faz deles tão únicos nessa imensidão toda do cosmo? Bora descobrir? Bom, para começar, a fonte já joga a definição na mesa. Eles são a primeira e a mais antiga ordem das personalidades superiores do Espírito Infinito. Só isso. Só essa frase já coloca eles lá no topo da cadeia, bem acima de muitas outras ordens de que a gente já ouviu falar. Mas é na origem deles que o negócio começa a ficar interessante de verdade. A criação desses seres não foi uma coisinha qualquer, não. Foi um evento, olha, único. Tipo, sem igual em toda a história do universo. E o motivo é o seguinte: geralmente, para criar seres celestiais de alto nível, a trindade do paraíso está envolvida. Mas aqui não. Nesse caso, o Espírito Infinito agiu sozinho. O Pai Universal e o Filho Eterno não participaram diretamente. E esse detalhe, gente, é o que muda tudo. É o que faz eles serem diferentes de quase todo o resto. E essa exclusividade toda não para por aí, não. Pensa só, todos eles foram criados de uma vez só, num único ato divino. O que isso quer dizer? Que não existem e nem vão existir novos mensageiros solitários. O número deles é fixo, cravado na pedra desde o comecinho de tudo. Ok, se a criação deles é tão especial assim, qual é a função deles então? O propósito desses seres está ligado diretamente na própria divindade, de um jeito que, olha, dá um nó na cabeça da gente para entender. A fonte descreve eles como, e aqui eu cito, o corpo pessoal e universal do Criador conjunto. Entende? Eles não são só mensageiros, eles são a própria manifestação, os braços e pernas, digamos assim, da vontade do Pai Universal e do Filho Eterno juntos. É um paradoxo incrível. Beleza. Se o número deles é fixo, de quantos seres a gente está falando? Se preparem, porque a escala aqui é uma coisa cósmica, difícil mesmo de botar na cabeça. Então, a fonte nos dá um número, mas atenção, é o número de mensageiros em um só dos 7 superuniversos. E esse lugar se chama Orvonton, que, por sinal, é o nosso superuniverso. E o número é, respira fundo, 7 quatrilhões 690 trilhões. É um número que a mente da gente mal consegue processar. E vale lembrar, de novo, isso é em apenas uma das 7 grandes áreas do cosmos. E como se esse número já não fosse absurdo o suficiente, o próprio narrador do texto, que é uma personalidade de altíssimo nível, ainda solta uma especulação. Ele acha que esse número gigantesco é, na verdade, consideravelmente menos de um sétimo do total. Ou seja, a escala real é, bem, muito maior do que qualquer cálculo que a gente possa fazer. Isso tudo nos traz de volta para o ponto inicial, o mistério, porque mesmo com tudo isso que foi revelado, tem muito, mas muito mais que continua escondido. E quem sabe, talvez de propósito. Então, vamos juntar as peças. A gente sabe que eles são o corpo do Criador conjunto, que foram criados de uma vez só pelo Espírito Infinito. Que o número deles é limitado, mas ao mesmo tempo astronômico. Mas o ponto mais curioso de todos é que o número total exato ninguém sabe. E tem uma citação que fecha essa ideia com chave de ouro. O próprio narrador, que é um conselheiro divino, admite: não sei quantas personalidades semelhantes existem no universo dos universos. Poxa, se um ser desse nível não sabe, isso só mostra o quão fundo é esse mistério, né? E no fim das contas, a gente fica com aquela pergunta, né? Se a história de uma única ordem de seres já é tão gigantesca e cheia de segredos, imaginem só que outras coisas incríveis o universo ainda deve estar guardando.